E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu vou estar falando para vocês as 38 principais terminologias da Bolsa de Valores, do mercado financeiro, para que nunca mais você seja surpreendido com um termo que você não sabe o que significa. Então nessa aula vai ser como se fosse um dicionário gigante dos maiores termos que a gente utiliza na Bolsa de Valores para que você saiba exatamente do que a gente está falando. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro. Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, esse vídeo eu vou estar te falando sobre as 38 principais terminologias, os 38 termos principais que a gente utiliza na Bolsa de Valores para que você possa saber do que a gente está falando. Antes de a gente começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever e aproveita e também já vai deixando o seu joinha aqui no vídeo, porque com certeza ajuda muito o canal. Então olha só, quando você está iniciando uma nova atividade, é importante que você entenda os conceitos principais dela, mas é importante também que você entenda os termos, porque os traders profissionais, as pessoas que estão envolvidas diretamente com a Bolsa de Valores, elas usam termos específicos desse mercado, então é importante que você saiba o significado de cada um. Eu vou te falar aqui os 38 principais, porque eles são realmente os que mais aparecem, existem outros, mas que não tem tanta importância para você que está começando do zero hoje. O primeiro termo que a gente utiliza principalmente no day trade se chama stop loss. O que seria o stop loss? O stop loss vem do termo em inglês e significa, se você fizer a tradução direta, o stop significa parar e o loss significa perda. Então, parar a perda. O stop loss nada mais é do que uma ordem que você coloca como se fosse um limite de risco máximo que você está disposto a ter de prejuízo naquele trade, naquele investimento. Então, por isso você sabe que então você nunca vai perder mais do que aquilo que você já setou, que você já definiu para fazer o seu trade, no caso se for ruim. Então, o stop loss está lá para te proteger de uma perda que está fora do seu tipo de gerenciamento que você escolheu, beleza? O segundo tipo de stop que a gente tem é o stop gain. E todo o stop loss, na verdade, todo stop gain ele é um stop loss. Como que funciona o stop gain? Quando você entra numa operação, você, por exemplo, entrou aqui nessa linha. Se você comprou achando que o mercado vai começar a subir, o seu stop vai abaixo do seu ponto de entrada, correto? Porque se você entrou aqui acreditando que o mercado vai subir, se o mercado começar a descer, o mercado está indo contra você e você está perdendo dinheiro. Então você tem um stop loss para proteger a sua perda. Quando o mercado começa a realmente subir a favor da sua operação, você pega esse stop loss e coloca acima do seu ponto de entrada. Desse modo, você vai estar fazendo o que a gente chama de stop gain. O stop, novamente, se a gente for fazer a tradução direta do inglês, stop significa parar e o gain significa ganho, o seu lucro. Então, você, mesmo que você seja estopado, você ainda assim vai estar no gain, no lucro, ou seja, você vai estar no stop gain. Então, o stop gain é uma ordem que era um stop antes que está acima do seu ponto de entrada e assim, mesmo que ela seja acionada, você vai ganhar dinheiro. Muitas vezes, quando você faz uma operação sem alvo, teoricamente a gente está com o objetivo de utilizar um stop gain. Então, se eu comprei achando que o mercado vai subir, não sei para onde, não sei para onde que ele vai subir, eu começo com o stop loss para me proteger, depois eu vou subindo para o stop gain e eu vou acompanhando o movimento do mercado. Assim, o stop gain te ajuda a ganhar dinheiro mesmo que você seja estopado. O break-even é um outro termo do mercado e significa, se você for colocar a tradução direta do inglês, significa no 0 a 0, significa do mesmo jeito que você começou. Então, digamos que você faça uma operação de compra achando que o mercado vai subir e você coloca o seu ponto de entrada vai ser aqui. Quando o seu stop está abaixo para proteger a sua perda, você comprou, o stop está abaixo. Quando você coloca o seu stop no mesmo ponto de entrada, isso significa break-even, ou seja, mesmo que o mercado volte e pegue o seu stop, você não vai ganhar nem perder, você vai estar no break-in, você vai estar no 0 a 0. Então esse é o significado de break-even. Take profit
também conhecido como alvo. O take profit, ou alvo, como o próprio nome já diz, alvo, é onde você está colocando o seu objetivo na operação, é o seu ganho, a sua previsão de lucro naquele trade. Então, se eu comprei aqui e eu acho que o mercado vai subir até aqui, eu coloco uma ordem de alvo lá, uma posição de alvo, para mim sair daquele trade quando o mercado bater lá. Vai ser meu take profit, vai ser eu pegar o lucro, seria a tradução direta do inglês. Trailing stop. O que significa trailing stop? Trailing stop, na verdade, é uma ferramenta, uma ferramenta não, é uma funcionalidade de algumas plataformas profissionais de day trade. O que significa? Um trailing stop, na verdade, é um stop gain que antes era um stop loss. Tá? Então, por exemplo, quando você entra aqui e eu comprei achando que o mercado vai começar a subir, eu coloquei meu stop aqui embaixo. Caso o mercado vá contra mim, eu tenho meu limite de perda, meu stop loss. O trailing stop é uma automatização, é como se você definisse que a cada 5 pontos que o mercado suba, ou a cada 100 pontos que o mercado suba, ou a cada 1% que o mercado suba, o seu stop, que vai estar aqui embaixo, automaticamente vai subindo um pouco. Automaticamente vai subindo um pouco. Então vai chegar um momento que vai estar no seu break-even, vai chegar um momento que vai estar no seu stop gain, e aí a partir do momento que ele começar a movimentar automaticamente, é a funcionalidade do trailing stop, ou seja, você seta lá, a cada X pontos que o mercado subir, meu stop vai subir um pouquinho. A cada 1% que o mercado subir, o meu stop vai subir 20 pontos. E assim por diante, o teu stop vai acompanhando a movimentação do mercado. Uma coisa bacana do trailing stop é o seguinte, se eu comprei aqui, que foi meu ponto de compra, meu stop está aqui. O mercado começou a disparar para alta, então eu estou no gain. O meu stop vai começar automaticamente a subir também, que é o trailing stop. Só que se chegar no momento que o mercado começar a cair, o meu trailing stop vai parar lá em cima. Então ele só vai se movimentar quando o mercado estiver subindo. Então se o mercado está subindo, o trailing stop está subindo. Se o mercado começar a descer, o trailing stop está parado. Ele não vai descer junto, então ele está parado. Então essa é uma funcionalidade de algumas plataformas, ajuda muito na automatização do seu trade. Buy and hold. Buy and hold vem daqueles tipos de operações muito conservadoras do mercado financeiro, que é quando você compra e você segura. Buy and hold, se você for traduzido em inglês, buy é comprar e hold é segurar. Então, comprei Petrobras agora e vou segurar essa minha compra, esse meu investimento por longo prazo e sei lá quando, segurar para sempre, vou morrer com essas ações compradas. Então isso é buy and hold, você compra agora e fecha sei lá quando você quiser. Trade de alvo. Trade de alvo é quando você faz uma operação com um alvo específico. Comprei agora e eu acho que o preço vai subir X pontos, eu acho que o preço vai subir até o próximo topo, eu acho que o preço vai subir até o próximo fundo. Então isso é um trade de alvo, quando você entra e você coloca o seu alvo na operação. Scalp. Um dos grandes fetiches do mercado financeiro, saber fazer operações de scalp. Scalp são aquelas operações que você entra e sai rapidamente. Um scalp normalmente dura menos de 1 minuto, ou seja, uma questão de segundos, você entrou e saiu da sua operação. E para você poder fazer scalp de forma consciente e consistente, é importante que você aplique estratégias específicas para scalp e não simplesmente faça um scalp porque você tem medo de ficar muito tempo no trade, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo quer entrar e sair rapidamente porque tem medo de ficar no trade e, consequentemente, acaba fazendo um scalp. Mas se você aplicar técnicas específicas para scalp, é possível ganhar muito dinheiro com isso. Tape reading é uma forma de você analisar o mercado mais focada para o scalp, só que muito limitada a simplesmente uma tela com um monte de número. Tape reading é leitura de fluxo de ordens, quando você vê as ordens dos compradores, as ordens dos vendedores, quando você vê o times in trades, quando você realmente vê as ordens que foram executadas, a agressão do gráfico, quem está agredindo o preço. Então o tape reading é uma forma de você analisar o mercado e fazer suas operações de acordo com as ordens que estão para entrar no mercado, a fila de ordem e também o times in trades, que são as ordens que já foram executadas naquele momento do mercado. É uma das formas de analisar o mercado. Price action é uma forma, na minha opinião, das mais lucrativas de você analisar o mercado, que é através do gráfico, através da movimentação do preço. Então, quando você vê um gráfico, normalmente quem utiliza gráfico está utilizando a análise gráfica e o price action, que na minha opinião é a forma mais lucrativa de você fazer operações day trade, swing trade ou qualquer operação e ganhar dinheiro com base nelas. Isso é muito importante que você saiba. Trade de vingança. Trade de vingança
é aquele tipo de trade que você faz com um único objetivo: recuperar a perda que você acabou de ter. Ou seja, eu faço um trade agora e eu perdi dinheiro. E aí você fica pé da vida e o próximo trade você tem um único objetivo de se vingar do mercado. Agora eu vou fazer e vai dar certo. Eu compro, o mercado começa a descer. Ah, vai descer? Então agora eu vou vender e aí eu faço um trade de venda e o mercado começa a subir. Ou seja, ficar caçando o mercado, tentando se vingar dele, isso é um trade de vingança. É quando você não está focado na estratégia, na análise, você está focado somente na sua perda e no objetivo de recuperar a sua perda. Quando você faz isso, você está operando com uma mentalidade, um mindset de um perdedor e não realmente de um trader de elite que está ali para executar a estratégia e não está nem aí se o trade anterior foi bom ou se foi ruim. A gente tem que estar sempre frio no setup, frio na estratégia, frio na análise para poder fazer dar certo. Quando você começa a colocar, inclusive, o 12º termo do mercado financeiro, o sentimentinho, quando você começa a colocar o sentimentinho nas suas operações, é quando você começa a fazer trade com emoção. Quando eu ganho, eu fico eufórico. Quando eu perco, eu fico triste, eu fico depressivo, eu fico chorando. Então, não faça trade com sentimentinho. Cara, não dá pra filmar assim, mano. É que é engraçado. Zeragem compulsória é quando você faz um trade e a corretora te zera do nada. Você tá lá felizão, daqui a pouco o trade começa a ir contra você e do nada acabou, a corretora te zerou e você nem viu o porquê. Na verdade existe um porquê, é porque o valor que você tinha na corretora que você tem lá disponível para fazer os seus trades desceu muito e a corretora te estopou, te zerou automaticamente para você não perder muito dinheiro. Então é uma proteção da corretora para que ela depois não tenha que correr atrás de você para você pagar o que você deve para ela. Então, por isso que hoje em dia, antigamente acontecia muito isso, de você sair devendo para a corretora, né? Nos Estados Unidos tem muito isso também. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Quando acontece a zeragem compulsória é quando a corretora te zera antes de correr o risco de você perder tudo, então aí ferra com tudo. Então, a zeragem compulsória é uma coisa que teoricamente é uma proteção, mas quando acontece é uma coisa muito triste porque você se deu muito mal. E é por isso que é importante que você saiba o que você está fazendo, porque querendo ou não, day trade, swing trade, buy and hold, qualquer coisa que você faça no mercado financeiro tem o risco. Mas se você souber controlar o seu risco, saber gerenciar suas operações, os seus investimentos, o seu risco é minimizado e o seu lucro é maximizado. Então isso é muito importante. Margem de contrato. A margem de contrato é o valor mínimo que a corretora exige que você tenha depositado nela para que você possa fazer um trade com um contrato no mercado futuro brasileiro. E no mercado futuro de qualquer outro mercado também. Nos Estados Unidos tem a mesma coisa. Então, assim, para você poder operar, por exemplo, aqui no mercado do mini índice, no mini dólar, se você está operando através da Clear Corretora, uma corretora de valores, você vai ter que ter no mínimo R$25 para você poder fazer um trade com um contrato. Se você está operando na Modal, você pode fazer trades com R$13, com R$15. Então depende da corretora, cada corretora tem a sua margem e a partir dela que você faz o cálculo de quanto que você tem lá, o quanto que você pode fazer trade. Tá? Então, por exemplo, se você começa com R$100, obviamente que você só vai poder fazer trade com um contrato. Caso contrário, vai acontecer aquele erro ali da zeragem compulsória. Se der errado, a corretora vai te estopar automaticamente. Então, é recomendado que você tenha por volta de R$300 a R$500 para você fazer trade com um contrato, para que você possa fazer um trade, mas possa dançar com a oscilação que o mercado está colocando, tá? Então a margem é o mínimo requerido para a corretora para você poder operar com um contrato. Quando você não paga isso, tá? Então, por exemplo, digamos que eu faça um trade agora de compra com um contrato, eu tenho que ter R$25 na Clear para poder fazer esse trade com um contrato. Digamos que nesse trade eu ganhe R$10. Quando eu zerar minha operação, quando eu fechar meu trade no gain, na minha corretora vai ter os R$25 da margem mais os 10. Então eu vou ter R$35 lá e claro que depois você corta as taxas e IR e por aí vai. Mas, então esse valor de margem ele volta para você. É apenas uma garantia para você poder operar, mas ele está sempre lá disponível para você. Emolumento. Emolumento é uma das taxas que existem para o mercado financeiro, para você poder fazer as operações e o emolumento ele varia de acordo com o volume financeiro que você negociou naquele trade ou naquele investimento. Então, no mercado futuro, ele varia de acordo com o número de contratos. Aqui está aparecendo uma tabela agora do mini índice e também do mini dólar para você ver quanto que é a taxa de emolumento para cada quantidade específica de contratos do índice e do dólar. Está aparecendo aqui embaixo agora, aqui na tela para você poder ver. Outro termo muito importante no mercado financeiro é
Alavancagem. O que significa alavancagem? Alavancagem é uma coisa que pode favorecer algumas pessoas ou acabar completamente com outras. Alavancagem é você operar com dinheiro que você não tem. Ou seja, digamos que isso tem muito no mercado financeiro norte-americano também, e no início eu usava muita alavancagem, por isso que eu perdi muito dinheiro quando eu comecei. Seguinte, você tem R$1.000 para você operar. A corretora, ela te dá uma alavancagem de X alguma coisa. Ou seja, digamos que você tem uma corretora que te dá uma alavancagem de 6 vezes, como é o caso do mercado americano na corretora que eu utilizo. Então, se eu tenho $1.000 lá, eu posso operar com até $6.000. Ou seja, eu vou operar como se eu tivesse $6.000. Isso é uma alavancagem. Eu vou operar com mais, eu vou alavancar o meu valor, sendo que eu, na verdade, eu não tenho. Isso me causa um ganho maior caso tenha um trade vencedor e também causa um prejuízo maior caso o trade seja perdedor. 2 para 1, o que significa isso? Isso é uma forma de gerenciamento. Isso é uma forma de gerenciamento. O gerenciamento 2 para 1 é um dos que eu mais gosto de ensinar porque ele é simples de entender e também ele é muito lucrativo a partir do momento que você opera. Cada trade que você fizer, você vai colocar 2 vezes o seu alvo, o tamanho do seu stop. Então, você já sabe o que é alvo, já sabe o que é stop, né? Então, o seu stop vai estar, por exemplo, vou fazer um trade no mini índice. O meu stop é de 100 pontos. Se eu faço um stop de 100 pontos, o meu alvo tem que ser de 200 pontos, tem que ser 2 vezes o tamanho do meu stop. Desse modo, eu posso aplicar uma estratégia que tenha, por exemplo, 40% de acerto e ainda assim ser muito lucrativo no final do mês. Ou seja, com um gerenciamento 2 para 1, mesmo que você perca mais do que você ganhe, ainda assim você vai ganhar dinheiro no final do mês, porque o gerenciamento 2 para 1 ele protege, ele blinda o seu resultado positivo e é impossível de perder dinheiro quando você aplica isso. Preço médio. Preço médio é quando você tenta corrigir um trade ruim ou aumentar um lucro de um trade vencedor. Digamos que eu comprei aqui. Aqui foi meu preço de entrada, minha compra. E aí o meu stop está aqui embaixo e o mercado realmente começou a ir ao meu favor, o mercado começou a subir. E aí por algum motivo eu acho, caraca, eu preciso... Imagina se você tivesse entrado com um dobro de contratos, com um dobro de ações. Se você, por exemplo, entrou com um contrato ou entrou com 10 contratos e você viu que deu muito certo, o trade realmente está indo muito bom, foi um ótimo ponto de entrada, o mercado está indo a seu favor e você fica pensando, pô, e se eu tivesse entrado com 2 contratos? Se eu tivesse entrado com 10 contratos? Então, o preço médio é quando você aumenta o número de contratos. Então, se eu entrei aqui e o mercado de repente está aqui em cima, se eu fizer, por exemplo, eu entrei com 5 contratos aqui, o mercado está lá em cima, se eu adicionar mais 5, eu vou fazer o preço médio, eu vou ficar com 10 contratos, só que o meu preço ele vai ir na média o preço da onde eu entrei e da onde o preço está. Então eu vou ir para metade. Isso é o preço médio. Da mesma forma, o preço médio para o lado ruim. Se você está perdendo dinheiro num trade, por exemplo, eu comprei aqui achando que o mercado ia subir, só que o mercado começou a descer. O mercado está aqui embaixo, eu estou perdendo dinheiro. Se eu adicionar mais contratos, se eu vender mais contratos, meu preço vai descer lá para baixo também. Vai ser como se eu tivesse entrado onde o preço está hoje. Então o preço médio é para corrigir o seu trade ruim ou aumentar o seu lucro em um trade vencedor, tá? Virada de mão. O que significa virada de mão? Virada de mão é quando você está fazendo um trade, por exemplo, de venda, o mercado está caindo, você está vendendo, de repente você acha que o mercado vai começar a subir e você vai lá e compra. Ou seja, quando você faz uma operação ao contrário daquela que você entrou originalmente no mesmo momento. Você comprou, aí o mercado vai começar a descer, você vende. Aí você faz um trade contrário à sua operação inicial. Você deve saber, por exemplo, que você pode ganhar dinheiro com o mercado subindo ou com o mercado descendo, né? Isso é um conceito básico e clássico do mercado. Se você não sabe o que é isso, comenta aqui embaixo que eu posso fazer uma aula específica falando sobre isso. Inclusive, esse é um ótimo tópico para uma próxima aula. Bid. O que significa bid? Bid e ask. Deixa eu explicar esses dois juntos, o bid e o ask. O bid e o ask é a fila de ordens que está para ser acionada no mercado. Quando você, por exemplo, o mercado tem o preço de compra e o preço de venda, tem a oferta e a demanda, certo? Quando você está com o mercado subindo, significa que todo mundo está atacando o ask. O ask é o preço das pessoas que querem vender determinado ativo. O bid é o preço de pessoas que querem comprar determinado ativo. É o preço de compra e o ask é o preço de venda, tá? Então, por exemplo, se o preço tiver a 10, o ask pode ser o 11, tá? Aqui vai ser o bid e aqui vai ser o ask. Se você quiser comprar
você vai atacar o ask. Se você quiser vender, você vai atacar o bid. Tá? Então o bid é o preço menor e o ask é o preço maior. Quando o mercado está subindo, significa que todo mundo está atacando o ask. Quando o mercado está descendo, significa que todo mundo está atacando o bid. Isso que é importante. Quando você compra a mercado, o que significa comprar a mercado? Significa que você está comprando no preço do ask. Você está comprando no preço do ask. Tá? Comprar a mercado é um botão que você vai apertar. É um botão que você vai apertar e você vai comprar. Na hora que você apertar esse botão, a sua ordem vai ser acionada e você vai entrar nesse exato momento no gráfico. Só que se você comprar a mercado, você vai estar comprando no preço mais caro, que é o ask. A venda a mercado significa que você vai vender, você vai apertar no botão mercado à venda. Significa que você vai vender no preço mais barato, que é lá em cima o bid. Então, quando você aperta para vender a mercado, você vai vender no bid. Por isso que quando você tem a possibilidade de escolher onde que você quer vender, onde que você quer comprar, é importante que você sempre faça isso. Eu gosto muito de fazer. Quando eu quero comprar, eu compro no bid, que é o preço mais barato. Quando eu quero vender, eu vendo no ask, que é o preço mais caro. Então, o ask é o preço caro, o bid é o preço barato do mesmo ativo, é a ordem de oferta e demanda de quem quer vender e quem quer comprar aquele determinado ativo. Mesa proprietária. Mesa proprietária é o seguinte. Digamos que eu pegue, inclusive eu tenho um projeto de fazer uma mesa proprietária chamada Ports Capital. Digamos que eu pegue, por exemplo, R$1 milhão no meu bolso e eu treine 10 pessoas e eu contrate essas pessoas, entre aspas, e dê R$100 mil para cada uma dessas 10 pessoas. Tá? Essas 10 pessoas elas vão operar com o meu dinheiro. E o lucro que a gente tem, né, que elas estiverem no trade, nas operações, a gente vai fazer uma porcentagem. A pessoa então fica com uma porcentagem do lucro e eu fico com o resto. Isso é uma mesa proprietária. Quando eu dou o dinheiro para a pessoa operar, e ela opera e ela ganha uma porcentagem do lucro. Desse modo, ela não precisa estar utilizando o próprio dinheiro dela e ela também vai ser treinada em alto nível para ser um trader de elite e realmente poder operar com o meu dinheiro e ela ganhar uma porcentagem em cima disso. Então isso é uma mesa proprietária. Mesa de operações. Mesa de operações é lá dentro da corretora. É quando você está fazendo um trade na sua plataforma, aí na sua casa, e por algum motivo você não consegue zerar a sua operação. O trade você não consegue sair dela. E aí você tem que ligar para a sua corretora para que você possa zerar o seu trade. Quando você liga para a corretora, quero zerar minha compra agora que eu fiz no índice, seu trade vai para a mesa de operações lá dentro da corretora e ela vai zerar, eles vão zerar para você automaticamente. Só que quando você faz um fechamento de ordem de trade com base na mesa de operações, eles te cobram caro pra caramba, é uma super taxa que você paga. Então não faça isso. Pregão. O pregão nada mais é do que um prego grande. Então, o pregão, ele na verdade é a sessão de operações. Por exemplo, aqui no Brasil o pregão funciona das 9 até as 17, 18 horas. Nos Estados Unidos o pregão é 24 horas por dia. Então, o pregão ele é a sessão de abertura e fechamento. É essa janela de operações onde podem acontecer transações do mercado financeiro. O pregão é o nome dado para essa janela onde a gente pode fazer trade. Blue Chips. Blue Chips é o nome dado para aquelas ações, para aquelas empresas que estão listadas no mercado financeiro, mas que elas são de alto nível. Por exemplo, as ações da Microsoft, as ações da Apple, as ações da Petrobras, da Bradesco, da Ambev, todas essas ações de grandes empresas que estão listadas, que você pode comprar e vender as ações delas, elas são ações Blue Chips, ou seja, são aquelas ações, aquelas empresas já consagradas no mercado financeiro. A gente também tem as Penny Stocks. E Penny Stocks são ações que normalmente são na verdade elas são muito mais famosas no mercado norte-americano. Aqui no Brasil a gente não tem muito disso. Mas lá nos Estados Unidos tem uma categoria de ações que custam centavos ou custam menos de $5. Essas ações que custam centavos, por exemplo, vou comprar uma ação e o valor do papel dessa ação custa 10 centavos. Isso é uma penny stock. Eu vou comprar essa ação agora e o valor dessa ação custa $3. É como se você fosse comprar, por exemplo, Petrobras a R$5. Então isso é uma penny stock, é quando a ação tem um valor muito baixo, cada papel dela, e com isso tem uma grande margem para poder oscilar bastante. E é por isso que nos Estados Unidos você vê praticamente todos os dias
ações subindo 50%, 100% durante o dia por conta de serem penny stocks. As ações custam pouco e tem uma grande volatilidade durante o dia. Tá? Circuit breaker. O que significa isso? Circuit breaker é quando a bolsa de valores fecha. Tá? É como se fosse uma proteção que o mercado financeiro tem e ela fecha no meio do pregão. Por exemplo, agora são 2 horas, o mercado está aberto e de repente acabou, você não consegue fazer trade. E fica por um período fechado, eles fecham completamente. Para que eles fecham? É como se fosse uma proteção para o mercado. Tá? No Brasil, aqui na Bovespa, se a Bovespa num dia cair mais de 10%, eles fecham a bolsa de valores. Acabou, você não pode mais fazer trade, é o circuit breaker e aí depois retoma, mas é quando tem essa grande queda ou um problema muito grande aconteceu, faz a bolsa cair 10% e calma, vamos parar, vamos fazer uma pausa, vamos ver o que está acontecendo. Isso se chama circuit breaker. Tá? Call de entrada. Call de entrada. Por algum acaso você já viu analista de corretora ou sala ao vivo no YouTube dando call de entrada? Ah, entra aqui. Por um acaso você já pediu também para alguém te dar call de entrada? Me fala onde que eu tenho que entrar, onde que eu tenho que sair, que eu vou só apertar o botão. Pois é, isso é feito por pessoas que têm o que a gente chama de CNPI. Deixa eu colocar para você aqui. CNPI. CNPI é um certificado de analista, ou seja, só pode dar call de entrada, só pode fazer trade ao vivo na frente de milhares de pessoas no YouTube, por exemplo, quem tem CNPI. Só que tem um problema, para você ter CNPI você precisa ter graduação, você precisa ter ensino superior, tá? Então o CNPI é um certificado de analista que você vai poder fazer call ao vivo, fazer sala ao vivo no YouTube, em qualquer lugar, para você dizer para as pessoas, ó, compra aqui e vende aqui. Só que o problema com isso é o seguinte, quando você vê uma pessoa no YouTube dando call de entrada, entra aqui, sai aqui, eu vou entrar agora, entra junto, essa pessoa ela só pode fazer trade em conta simulação, você pode fazer trade em conta demonstrativa. Por quê? Porque é contra a lei você operar com o próprio dinheiro na frente das pessoas. Por exemplo, o meu canal do YouTube é o maior canal de day trade do Brasil, correto? Se eu faço uma live, esses dias eu estava dando uma live do Projeto Renda Extra, foi a primeira live, era 10h30 da noite e tinham 6.000 pessoas me assistindo, 10h30 da noite, segunda-feira. Se eu abro uma live às 9 horas da manhã, quando o mercado do futuro abrir, provavelmente vai ter umas 10, 15 mil pessoas que vão estar ali. Se eu opero com o meu próprio dinheiro, vou colocar uma ordem de compra agora, vou comprar o mercado, eu compro e aí eu estou transmitindo ao vivo para as pessoas e 10, 15 mil pessoas compram atrás de mim, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar manipulando o mercado. Então, por isso, por lei, é proibido, é ilegal operar com o próprio dinheiro na frente de outras pessoas em uma live, em um trade ao vivo. Então, portanto, só pode-se operar trade de mentira, trade de simulação e conta demo. E esse é um dos principais motivos que eu não faço trade ao vivo na frente de milhares de pessoas por conta disso, porque eu sou trader e eu quero ganhar dinheiro, eu não vou ficar fazendo trade com conta de mentira. Então, esse é um dos principais motivos. Corretagem. O que significa corretagem? Corretagem é aquela taxa que a corretora te cobra para você poder fazer as compras e as vendas e as movimentações e os seus trades. Então, se eu compro um determinado ativo, se eu vendo um determinado ativo, eu tenho a corretagem, tá? Isso é da corretora. E dependendo da corretora, você pode ter também corretagem zero. Por exemplo, a Clear Corretora, ela te dá corretagem zero. Você não paga corretagem. A única coisa que você paga são os emolumentos e as outras taxas da BMF, porque a corretora em si ela não vai te cobrar nada, é uma corretagem zero. Então, tem outras corretoras que cobram corretagem, por exemplo, a XP. A XP cobra R$1 por trade que você faça, por contrato. Então, você vai ter corretoras que te cobram corretagem, corretoras que não te cobram corretagem, vai de acordo com o seu estilo operacional, o que você tem de disponível de caixa para poder começar. Day trade. Day trade são trades realizados e encerrados dentro de um mesmo pregão, dentro do mesmo período, da mesma janela de operações. Se eu comprar um ativo hoje e fechar ainda hoje, isso significa um day trade. Se eu comprar um ativo hoje e fechar amanhã, semana que vem, daqui a 2, 3 dias, isso significa swing trade, quando você faz um trade que dura mais de um dia. Se eu comprar um ativo hoje e fechar quando eu morrer, isso significa buy and hold, que é quando você compra e segura para o resto da vida. Então, day trade é quando você entra e sai no mesmo dia. Isso é o que eu faço e é o que provavelmente você está em busca de fazer também. Swing trade, como eu acabei de falar, é quando você compra hoje e fecha amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Quando o seu trade dura mais de um dia, isso é um swing trade que se chama.
Dividendos. Dividendos é quando você comprou determinadas ações, um número de ações de uma determinada empresa, e essa empresa ela tem os lucros dela, obviamente, tem os lucros da empresa, e esses lucros são divididos entre os acionistas e as pessoas que possuem ações dessa empresa. Então, digamos que você seja um acionista da Petrobras, você comprou ações da Petrobras, você vai receber dividendos sempre que eles publicarem os relatórios de lucros da empresa. Então, você ganha, além da própria movimentação em porcentagem do seu trade, do seu investimento, você também ganha por fora os dividendos que a empresa distribui quando elas têm lucros. Tá? Um gap. O que significa um gap? Um gap é aquele espaço que existe entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Então, digamos que no dia de ontem o pregão tenha fechado aqui, no preço 10. Se hoje o pregão abre aqui em cima a 11, isso daqui, esse espaço aqui é um gap. É um espaço entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Isso é um gap. Tá? E pode acontecer o gap de alta, quando o mercado ele fechou aqui e abre aqui em cima, e pode acontecer também um gap de baixa, quando o mercado fecha aqui e abre aqui embaixo. Esse espaço é o gap. Home broker. Home broker é você poder fazer trade pela internet através da própria corretora. Quando você abre, por exemplo, uma conta na Clear, você vai ter lá o pitch de negociações ou home broker, que é onde você vai estar vendo o mercado financeiro de uma forma bem simplificada e bem realmente ruim, na minha opinião, porque é muito mais lucrativo e eficiente você fazer trade através de uma plataforma profissional. E aí você vai estar fazendo trade lá dentro da própria plataforma online da corretora. Isso é um home broker quando você compra e vende lá na corretora, não através de uma plataforma profissional. IPO. IPO é quando você tem uma empresa sendo listada na Bolsa de Valores pela primeira vez, é quando ela abre capital. Ou seja, a gente acabou de ter agora a IPO da XP lá no mercado da Nasdaq nos Estados Unidos. Então, a XP antes você não podia comprar uma ação, você não podia comprar um pedaço da XP, porque ela era capital fechado. Então ninguém pode investir, só quem é os donos da empresa podem ter ações e poder sobre a empresa. Quando você vai para o mercado financeiro, eu posso ir lá comprar a XP, você pode ir lá comprar a XP ou qualquer outra ação, a Petrobras. Então a gente se torna também sócios dessa empresa, acionistas dessa empresa e donos de um pedaço dela, uma pequena fatia da empresa. Então a IPO é quando ela dá essa possibilidade pela primeira vez, quando ela é listada na bolsa, esse evento se chama IPO. Liquidez é o volume financeiro que tem da ação, é o que faz você poder enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda e ser acionado sem muitos problemas. Porque quando você faz trade em um ativo, em um mercado que não tem muita liquidez, você tenta comprar o ativo, pô, eu acho que vai subir, eu quero comprar e não tem ninguém para te vender. Ou seja, você não consegue fazer a operação, você não consegue fazer o investimento, você não consegue fazer o trade por conta da falta de liquidez. Então, liquidez é algo que é extremamente importante para que você possa entrar e sair sem problema e que sempre tenha alguém para comprar quando você quiser vender, sempre tem alguém para vender quando você quiser comprar também. Então, isso é uma coisa muito importante que todos os mercados devem ter e alguns mercados, inclusive esses daqui, ó, mercados das Penny Stocks, tem algumas ações, algumas empresas que não têm muita liquidez, então a gente não consegue muito operar elas. Por exemplo, uma ação que custa 1 centavo, talvez não tenha muita liquidez. Então, por isso eu não posso comprar muito dessa ação, porque se eu comprar muito, eu vou ser praticamente dono da empresa. Então, liquidez é algo extremamente importante. Esses foram os 38 termos que existem, os mais importantes, obviamente. Claro que existem outros termos por fora, só que não são tão importantes para você que está começando agora. Esses são os 38 principais termos da Bolsa de Valores, do Day Trade, do mercado financeiro de forma geral. E a partir de agora, você vai entender quando você ouvir alguém falar algum desses termos. Então, mais uma vez, curte esse vídeo se você gostou dessa aula, se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa um comentário aqui embaixo se talvez você tenha ouvido algum outro termo que você não saiba o que significa, que eu vou te responder aqui embaixo também. E eu te vejo na próxima aula. Valeu!